Hoje vamos conhecer alguns interfaces abaixo de 100 euros. Vamos visitar o nosso site, por isso abram o vosso browser e entrem comigo em www.egitana.pt. Olá, eu sou o Luís Alberto e este é o canal da Egitana. Bem-vindos! Hoje, sem muitas demoras, vamos pesquisar alguns interfaces abaixo dos 100 euros, interfaces áudio, porque sabemos que os 100 euros são um teto confortável e porque, além disso, é uma questão que nos chega constantemente. Por isso, vamos responder-vos da forma mais eficaz e muito rápida. E vamos ainda ter em conta o que podem ter ou o que pode faltar eventualmente numa interface ou num interface desta gama de preços. Além disso, tenho aqui um que uso, que é este Mackie Onyx, já vamos analisar daqui a pouco, mais pormenorizadamente, e é dos tais, este tal que aqui temos é dos tais 100 euros ou menos. Mas primeiro vamos aqui ao site para vermos o que é que há, qual é a oferta que temos disponível no nosso site. Mas antes de nos virarmos para a secretária, o que é que eu vos vou pedir? Um subscribe neste canal e um like neste vídeo e visitem agora comigo o nosso site em www.egitana.pt. Ok, então vamos entrar diretamente no nosso site. Vocês acompanhem-me, por favor. Quando chegamos ao nosso site, temos aqui logo as categorias em cima, as categorias principais, digamos, guitarras, baixos, colunas, áudio, teclas, acessórios, gravação, DJ, bateria, micros, cordas, sopros, tradicionais, luz, livros, cases, cabos e vídeo. Depois temos aqui o nosso carrinho de compras. Ora, onde é que nós queremos ir? Gravação. Queremos interfaces áudio, vamos a gravação. Chegamos, temos logo uma subsecção chamada interface áudio. Entramos e colocamos logo preço menor. E a partir do preço menor, temos logo as nossas ofertas. Logo, eu quero destacar isto. Logo, as duas primeiras opções que nos surgem são da M-Audio. A M-Audio é um interface, é uma marca consolidada, muito bem cotada no mercado e com uma qualidade brutal. Temos logo aqui os highlights nos nossos produtos e neste podemos ver logo o M-Track Solo e o M-Track Duo, 45 euros e 59 euros. USB de 2 canais, resolução 24 bits, 48 kHz. Aqui temos resolução de áudio 16 bits a 48. Neste caso, na M-Track Solo, temos um microfone, linha de entrada combinada com pré-amplificador, XLR combo jack, e nesta Duo temos obviamente duas, como o nome indica. Quando entramos, temos logo aqui os nossos highlights. Podem ver o ganho máximo, isto é muito importante. O que é que eu aconselho a ver, neste caso, nos interfaces? O ganho máximo permitido, a resolução, obviamente, a ligação para ver se vai ao encontro daquilo que vocês querem ou não, se precisam de um microfone, se precisam de um instrumento, se precisam só de um microfone eventualmente. Portanto, ver qual é esse tipo de ligações, saber o vosso objetivo e basicamente é isso. Se tem Phantom Power, se não tem, tem todos. Portanto, não vou estar aqui a dizer se tem Phantom Power ou não, porque trazem todos Phantom Power. O M-Track Duo, a única diferença neste caso é o facto de termos 2 canais. Temos logo aqui fotografias detalhadas, muitas fotografias são nossas mesmo, da Egitana. Por exemplo, este aqui vai muito ao encontro do Onyx, à exceção de que, por exemplo, neste caso, podem ter 2 linhas, ou seja, são 2 XLR se quiserem ter 2 microfones diretamente. Portanto, fantásticos. Interface simples, e eu já vos quero dizer uma coisa, daqui a pouco quando nos virarmos para ali, para vermos aquele Mackie, por exemplo. Temos o Icon. O Icon não é uma marca assim tão conhecida, no entanto, é muito conhecida para quem valoriza este tipo de coisas. No entanto, este interface pequenino é fantástico. Este é dos tais que podem usar assim como outros, que podem usar diretamente, por exemplo, para o iPad. Há muitos, atenção. Temos aqui um da Native Instruments, o Tractor Audio. A Native está muito cotada, não muito associada a DJs, a produtores de música eletrónica, o que não é
inteiramente verdade, apesar de estar ligada muito por causa dos plugins, etc., e do próprio software. Tem este interface áudio, por exemplo, com 4 canais, 24 bits e que vai de 44 a 96 kHz. Depois vocês têm até um máximo de 192. Tem aqui também, portanto, as compatibilidades Mac e Windows e alguns vídeos que podem sempre ver. Temos aqui mais um da Reloop. Este da Reloop, a Reloop também é uma marca muito associada a DJs e a produtores de música eletrónica, o que não corresponde também inteiramente à realidade. Temos este M-Audio Hub, Hair Hub, que eu vos quero mostrar. Tem USB 1, USB 2 e USB 3. Ou seja, o que é que vocês podem fazer com este M-Audio Air? Eu quero muito experimentar este M-Audio porque isto é basicamente um hub de interfaces, de vários interfaces, mas um dia vamos testar isto. Temos aqui o Mackie Onyx Artist 1.2, que vamos ver, entretanto, daqui a pouco. Porquê? Porque tem capacidade de 24 bits a 192 kHz, que é brutal. Temos a interface áudio 2.0, tem um pré-amplificador que falam muito bem neste Onyx, tem Phantom Power também e 2 saídas, 2 entradas, uma em XLR, outra em jack, mas já vamos analisá-lo pormenorizadamente. Temos um zoom. Este zoom 24 destaca-se por ser um gravador, é um interface handheld. Por exemplo, vocês pegam, isto é muito também associado a cinematógrafos, a videógrafos neste caso, que pegam nisto para levar, por exemplo, para o campo e ligar 2 lapelas, caso tenham, por exemplo, uma câmara. Eu vou-vos dar um caso concreto. Se vocês tiverem uma câmara que tenha uma entrada em mini jack 3.5 que sustente apenas aqueles shotguns, por exemplo, da Rode, podem associar um zoom destes e colocar 2 lapelas e colocar ainda mais, porque neste caso isto funciona a pilhas, o que é brutal, portanto lá está, podem levar isto para onde quiserem. Tem aqui estes 2 inputs em combo XLR combo jack e têm ainda MIDI. Este interface tem MIDI. Essa é outra questão que vocês devem sempre procurar. Vão precisar de MIDI? Não vão precisar de MIDI. Power USB, portanto lá está, vocês não precisam, podem ter um power bank a alimentar este interface e lá está, levar, por exemplo, para um casamento, para uma atuação que queiram fazer no campo, por exemplo, um duo acústico que queira gravar música com qualidade, tem este Zoom U24 e por aí em diante. Presonus Audio Box USB 96, mais um abaixo dos 100 euros. Já vimos este Presonus aqui no canal num outro vídeo que vai passar agora aí nos cards, aqui, assim, neste lado. E temos ainda um Steinberg UR12, que também já vimos. A Easy está a fazer uns interfaces, desculpem, eu tenho de vos dizer isto. A Easy está a fazer uns interfaces com uma relação qualidade-preço fantástica. Fantástica mesmo. Um dia vamos fazer, nós temos aqui uma review deste U22 XT, que podem ver também aqui no canal, vou tentar colocar aqui o card também. Temos da iRig Multimédia, isto são os interfaces, nomeadamente estes dois, o HD2 e o iRig Pré, depois os outros passam dos 100 euros, portanto eu não vou nomear porque prometemos neste vídeo que era abaixo dos 100 euros para ver as várias ofertas que temos, mas este iRig é, por exemplo, muito procurado por quem quer fazer live streams e há muita malta que nos pergunta, eu quero fazer live stream no Instagram ou no Facebook, mas quero áudio bom. Aqui tem estes da iRig, por exemplo, este iRig Pré-H2, podem ligar um XLR, reparem, eles até colocamos aqui uma imagem, a própria IK Multimédia coloca estas imagens, vocês podem ligar um XLR logo, não importa se é este Studio XLR da iRig ou não, podem ligar o vosso próprio XLR diretamente ao iRig e gravar diretamente para o vosso iPad, para o vosso telemóvel e emitir online para live stream. Este iRig H2 ainda é melhor, na minha opinião, ainda é melhor,
Porquê? Porque aqui sim vocês podem ligar uma guitarra e um amplificador e vai diretamente para o vosso computador ou para o vosso telemóvel para emitirem. Por exemplo, no Instagram é muito difícil, se vocês não tiverem um interface destes, aquilo aceitar áudio externo. Aqui está a solução, este HD2, vocês têm saída para a vossa munição, saída e entrada também, que é muito importante, para os live streams, para as vossas redes sociais, têm entrada de guitarra ou, se arranjarem outro sistema, uma entrada de linha e têm saída para o vosso amplificador. Este iRig é muito completo e lá está, mais uma vez, para quem queira fazer live streams, tem aqui a opção perfeita. Pesquisar iRig. Abaixo disto, aliás, acima disto, não vou mencionar nenhum interface porque nós prometemos que iam ser só estes basicamente. Portanto, o que é que vocês têm sempre de procurar? A vossa necessidade, o vosso objetivo, quantos canais é que eu preciso, o que é que eu vou gravar e o que não vou gravar. E precisam ainda de questionar o seguinte: eu vou utilizar este interface para backup, para ter ali, para ir de férias ou passar um fim de semana e levo o interface, não me chateio, epá, olha, capto umas ideias, fantástico, até porque não distribuir música captada ou feita, aliás, isso é uma estratégia. Por exemplo, vocês vão fazer um álbum no GarageBand, no iPad. Pá, podem ter isso como uma mais-valia, músico português, criou um álbum apenas com iPad, pá, porque não? Basta serem criativos. Então agora que vimos algumas e que já há uma melhor noção do que se pode ter ou não por 100 euros, vamos ver o que temos aqui, este Mackie Onyx Artist 1.2. 2 ins, 2 outs, muito simples. Vemos logo aqui à frente uma entrada XLR, um botão de ganho e Phantom Power. Isto no primeiro canal. No segundo canal temos entrada de jack 6.3, ganho e IZ. Assim podem ligar diretamente uma guitarra ou um baixo. Ou seja, basicamente temos uma entrada para um microfone e uma entrada para instrumento. Ainda à frente temos a opção de Direct Monitor para ouvirem o que estão a tocar ou a cantar, um botão grande de volume e uma entrada para a vossa escuta, para os vossos auscultadores com volume independente. Atrás temos uma entrada em USB 2 e saídas em jack 6.3. Ora, se há coisas que se perdem, também há outras que se ganham, e muito. Pensamos o seguinte: por exemplo, a qualidade é mais subjetiva que nunca. Vai ao gosto de cada pessoa, depende do objetivo, vai das próprias capacidades de cada um. Provavelmente um produtor profissional ou um músico de enorme talento mesmo faz uma produção melhor no interface destes 100 euros do que vocês e eu num interface ou num estúdio provavelmente de 100 mil euros. Essa é a realidade. É preciso saber gravar, é preciso saber misturar, é preciso saber masterizar, não é pegar só numa guitarra e captar ou numa voz e gravar. Por isso é que eu digo, se estes interfaces perdem aparentemente pela qualidade dos prés ou pela qualidade da construção, o que não é o caso, por outro também se ganha imenso. São pequeninos, são muito funcionais, funcionam com tablet, o que os torna excelentes companhias para quem viaja ou para quem quer procurar, por exemplo, inspiração na praia ou no meio da serra. Aliás, estes interfaces nunca ocupam lugar ou espaço. Assim, têm sempre algo versátil para pegar, ligar e gravar. Se vão gravar um álbum aqui ou não, nem diria que não, honestamente. Era como dizia atrás, muitos grandes nomes que ouvem agora gravam tantas vezes com coisas simples e não gravam apenas demos ou ideias, gravam mesmo música, chegam a gravar música para distribuir. Chegam a uma plataforma de distribuição de música e muita da música que vocês encontram por lá é captada através de interfaces simples, nomeadamente por músicos independentes, desde que consigam algo que vos agrade. Why not? É fazer e é criar. Acima de tudo, isso é o mais importante. E fechamos este vídeo com esta ideia. Criem. Se depois quiserem distribuir ou não, fica ao critério de cada um, mas gravem e criem. Antes feito que perfeito, como eu costumo dizer, nem que seja apenas para vocês. Obrigado, malta, por estarem desse lado. Não se esqueçam de considerar um subscribe neste canal e um like neste vídeo. E visitem também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Não se esqueçam de passar no nosso site em gitana.pt para conhecer estes tais interfaces e para conhecer muito mais. Gitana por aqui,
Até já!